Pois é, meus amigos, nessa briga de difamação entre a Starlight e a Firecracker, quem saiu ganhando foi a Sister Sage, que deu mais um passo com sucesso no seu plano e ainda conseguiu se vingar. Fala pessoal, eu sou o Pedro e cara, adorei esse episódio, até agora é o meu favorito, aconteceram várias coisas importantes e vamos começar falando sobre o passado do Homelander. A gente já sabia que o Homelander não nasceu desse jeito, ele foi criado pela VOT para ser o ser perfeito. Só que a sua criação em si foi longe de ser perfeita e, na verdade, ajudou a moldar quem ele é atualmente. Como descobrimos na terceira temporada, eles usaram o esperma do Soldier Boy para criar o Homelander. E a mãe do Homelander é uma pessoa normal, uma pessoa simples, é na verdade, aparentemente uma imigrante que a VOT pagou $2.000 para carregar o feto. Mas quando ele nasceu, o Homelander deu um laser na barriga da sua mãe, a matando, e ainda voou estando preso com cordão umbilical, matando 3 pessoas e uma enfermeira nesse meio tempo. A série deu a entender que também por isso a VOT quis criar o Homelander dentro daquela sala de experimento que vimos nesse episódio, e estudando ele ao máximo, sua resistência, seus poderes, sua capacidade, estudando a sua cabeça, criando ele para ser um grande herói, invencível e obediente. Mas como descobrimos aqui, nem tudo foi fácil. Ele sofreu os experimentos, tem aquele experimento que ele cita, né? Que ele ficou ali preso, sendo literalmente queimado vivo. E beleza, a sua pele não sofria nenhum dano. Porém, ele sentia dor, era torturado, ficava sozinho numa sala e até era zoado por ter pau pequeno. Como a Bárbara fala para ele, ele poderia ter fugido, ele tinha capacidade para isso e ninguém ali conseguia, né, impedi-lo. Mas ele não fazia isso. Ele não queria fugir porque aquelas eram basicamente as únicas pessoas que ele conhecia até então. Então, mesmo ele não gostando, ele ficava ali para não ficar sozinho. Ele precisa de amor. Até que, quando ele completou 16 anos, ele virou o Homelander e a VOT o liberou para o mundo. Agora, com tudo que ele viveu e querendo superar o seu passado, o seu lado mais humano, ele foi lá e fez todos que o fizeram sofrer pagarem na mesma moeda, especialmente o Frank e o Marty. Mas como a Bárbara joga na cara dele, ele quer se vingar contra as pessoas erradas. Todos ali, inclusive ela, estavam apenas seguindo ordem. A gente sabe que nesse contexto especialmente, ou você faz o que é mandado, ou você morre. O próprio Homelander usa essa filosofia dentro do set, sabe? Direto ele ameaça o Profundo, direto ameaça o Trembala, e caso eles não façam o que ele tá mandando, ele vai lá e vai matá-los, sabe? A vingança pode até satisfazer o Homelander por querer se vingar de quem o fez sofrer, mas na verdade esse sentimento de querer se vingar só o torna ainda mais humano. A conta de The Boys no Twitter até postou uma cena deletada da primeira temporada, onde podemos ver o jovem Homelander sem ter controle sobre seus poderes e matando uma professora. Ele queria apenas abraçá-lo, mas perdeu o controle. E detalhe, aquela não foi a primeira vez. Ou seja, essas medidas que a VOT teve para estudar o Homelander, por um lado, até foram necessárias, porque o Homelander, beleza, ele não tinha intenção, mas ainda assim, ele não tinha controle dos seus poderes, nem do que ele poderia fazer, tanto que, né, machucou pessoas sem ele querer. Então, por um lado, é compreensível os testes rigorosos que fizeram com ele, mas o problema é que não consideraram que ele sentia dor, que ele era uma pessoa que estava sofrendo, e como eu disse, isso acabou moldando quem ele é atualmente. Assim, foi incrível ver essa parte, pra mim foi o grande auge do episódio. Anthony Starr, como sempre, atuação excelente, ele totalmente psicopata, maníaco, sarcástico, cara, foi foda. Mas também mostra um pouco da sua fragilidade. Ele queria superar o lado humano, mas na verdade isso só o tornou ainda mais humano. Fora que ele até tinha razão em querer se vingar, mas ele foi atrás das pessoas erradas, fez isso da maneira errada, indo atrás dessas pessoas porque eram presas fáceis, sendo que os grandes culpados dele ter passado por tudo aquilo ainda estão por aí. Quer dizer, o Edgar ainda tá por aí, já que o Volker Bom morreu na segunda temporada. Mas falando no Homelander, enquanto ele estava nessa, né, se vingando do seu passado, ou melhor, tentando fazer isso, descobrimos que tinha pessoas no seu quarto fazendo coisas deveras curiosas. Primeiro sobre o Trembala. O Hughie, vendo que o seu pai vai ser literalmente deixado para morrer por conta da sua condição, pediu para o Trembala pegar frascos do composto V que só estavam no quarto do Homelander,
para que ele pudesse usar para salvar o seu pai. E, em troca, os dois estariam quites. O Trem-Bala finalmente seria perdoado por ter matado a Robin. Esse era o seu grande objetivo, mas após o Bruto falar que ele tomou o composto V, agora o fixo, inclusive, já falarei sobre isso, e isso na verdade só piorou as coisas, o Hughie mudou de ideia. Percebeu que injetar composto V no seu pai não seria a melhor opção, que talvez ele tinha que aceitar que infelizmente chegou a hora do seu pai. Mas, quando ele ia basicamente se despedir do seu pai, vimos que a sua mãe colocou composto V no soro e assim ele acordou. Assim, tá bem claro que foi a mãe do Hughie. Ela tinha falado anteriormente que trabalha na VOT, então a gente tinha uma ideia que ela poderia ter essa ligação. Mas o Trem-Bala falou anteriormente que o V só estava no quarto do Homelander, que é um local extremamente difícil de entrar. Então, como a mãe do Hughie conseguiu uma amostra do composto V? Será que a mãe do Hughie, na verdade, exerce uma função muito acima na VOT, ao ponto de conseguir o composto V com facilidade? Ou será que ela fez alguma coisa, algum acordo com a Sister Sage, por exemplo, né? Pra conseguir o composto V em troca de informações. E aqui, 2 detalhes. Quando o Trem-Bala vai lá e abre a graveta do Homelander cheia de composto V, vimos que alguns não estão ali, tem algumas amostras faltando. Então, isso pode ser explorado mais à frente, tendo, quem sabe, mais revelações de que alguém seja um super. Quem sabe a Ashley. E se ela não estava lá também, para pegar o composto V para si, para ela tomar o V. Seria interessante. E 2, o Hughie segue com a amostra de composto V, que pode servir 2 pessoas, como ele mesmo fala. A gente viu que o pai do Hughie acordou, e isso vai dar uma confusão nos próximos episódios. Não é possível que o Hughie vá aceitar isso de boa, mas outra pessoa que tomou o composto V foi o Bruto, e todo esse lance é bem mais bizarro. No final da 3ª temporada, é falado que o Bruto teria apenas 6 meses de vida. Aqui, desde o primeiro episódio, vimos que tem alguma coisa dentro dele, alguma coisa se mexendo. Ficou ainda mais claro, né, aqui nesse quarto. Ele teve um mega apagão. Nesse meio tempo, matou o Ezequiel e descobrimos que ele se injetou com composto V, agora com V permanente. Então vamos lá. O Bruto é um super, ele virou um super quase que completo, digamos assim. Eu acertei minha teoria do trailer, mas o ponto é, o Bruto como super aparentemente perde sua consciência quando usa os poderes. É diferente do uso do V temporário, porque aqui ele teve um apagão e quando acordou já tinha matado o Ezequiel. Será que essa coisa que está dentro do seu corpo mexendo na cabeça dele não toma conta do seu corpo toda vez que ele usa os poderes e por isso ele não se lembra? Me lembrou muito aquela trama da série Parasita da Netflix, que é baseada no anime de mesmo nome. Ele falou que ao tomar o composto V, agora o composto V permanente, isso na verdade acelerou a sua morte. Mas e se não for isso? E sim, seja o seu corpo se acostumando com os efeitos do V permanente, com os efeitos do V temporário que ele tomou anteriormente. Enfim, todo esse lance tá meio nebuloso, deve ser explicado nos próximos episódios, mas meus amigos, o Bruto quer acabar com Supers, quer acabar com Homelander, mas pra isso ele virou um super. Mas aqui, só um comentário. Eu adorei esse episódio, mais uma vez. Foi o que eu mais gostei da temporada até agora, mas teve 2 pontos que eu não curti. 1, o lance da Starlight, que foi meio do nada. Eu vou explicar, calma. E 2, o lance do Bruto do nada voltar pro The Boys. Tem aquela cena no 2º episódio e tal, uma longa cena dele e Leitinho meio que brigando, do Leitinho falando que não tem mais volta pro Bruto, mas aqui do nada ele voltou pro The Boys como se nada tivesse acontecido, e é isso, sabe? Não tô reclamando, eu gosto de ver o Bruto com o pessoal, mas convenhamos, poderia ser melhor trabalhado. Como também o aborto da Starlight, que poderia ser melhor trabalhado. Calma que eu vou explicar. A rixa da Firecracker com a Starlight vinha sendo trabalhada desde os primeiros episódios da 4ª temporada, especialmente nessa cena onde entendemos a motivação da Firecracker. A Starlight mandou o Bruto e o Leitinho para difamar e chantagear a Firecracker, mas ela na verdade usou isso ao seu favor para se sobressair, uma jogada bem inteligente. Detalhe que o francês achou alguma coisa bizarra sobre ela que ainda não sabemos, só que eles trazeram o fato da Starlight ter abortado com 6 semanas, assim, do nada, boom, sabe? Não foi uma boa jogada. O problema não é o aborto em si. Pelaquela cena onde ela reencontra o Hughie, dá pra entender que os dois sabiam disso.
que essa decisão foi tomada em acordo com os dois, com a Starlight e com o Hughie, mas que só os dois sabiam disso, que ela ficou grávida e como os dois não estavam preparados para ter um bebê e o cenário também não ajudava, já que a Starlight está nessa briga insana com o Homelander, os dois com 6 semanas escolheram um aborto. Mas aí essa revelação veio do nada, para chocar a gente, o público, a audiência e também os próprios personagens. Eles simplesmente tacaram essa informação do nada, para Firecracker usar como uma arma contra Starlight. O ponto é, o tema aborto é um tema muito sério, muito relevante e muito sensível para ser tacado, jogado no meio de um episódio de The Boys. Ainda mais nessa 4ª temporada que, tá bem polêmica, sabe? Eles poderiam ter construído a revelação do aborto de uma forma muito melhor, sabe? Logo no primeiro episódio da 4ª temporada. Bota uma cena ali simples do Hughie com a Starlight, dando a entender que alguma coisa aconteceu com eles entre a 3ª e agora a 4ª temporada. Aqui no começo desse episódio, reforça que, olha, teve alguma coisa, rolou alguma coisa séria envolvendo os dois, sabe, nesse meio tempo que a gente ainda não sabe, para que, quando tivesse agora a grande revelação, tivesse um pouco mais de coerência com a trama que vinha sendo trabalhada. Tipo, tudo que eles fizeram para construir a revelação do passado da Starlight com a Firecracker poderia ter sido usado aqui no aborto, como eu disse. E ainda faria muito mais sentido com o que vinha sendo trabalhado. Eu só espero que esse lance seja trabalhado nos próximos episódios. Não seja apenas isso, uma arma para Firecracker usar contra a Starlight e que de fato seja trabalhado, desenvolvido toda a relação da Starlight com o Hughie. Mas voltando à história do episódio em si, após a Firecracker expor essa intimidade da Starlight, ela, com razão, foi até lá e encheu a Firecracker de porrada, o que foi transmitido para todo mundo. E vimos a Sister Sage lá, na sede da VOT, falando que a primeira pedra da montanha foi abaixo. Ou seja, o seu plano está dando cada vez mais certo. Todo mundo percebeu que a Sister Sage, ela tá escondendo alguma coisa. Ela não tá lá para ajudar o Homelander. Ela tem algum plano na manga, cara, é fato. Ela já é CEO da VOT e está cada vez mais próxima para se tornar a pessoa mais importante da empresa, comanda o Homelander basicamente, e, como ser mais inteligente do mundo, ela sabia que ao fazer a Firecracker expor o aborto da Starlight, a Starlight surtaria, com razão, iria para cima da Firecracker e assim mancharia a sua imagem. Não apenas pela situação em si, mas também pela sua reação. E quando disse que quem ganhou nessa briga de difamação foi a Sister Sage, foi justamente por isso. Ela conseguiu o que ela queria. Ela difamou a Starlight, conseguiu enfraquecê-la e enfraqueceu o Singer, por exemplo, ao expor o que ela fez e também a sua reação. Conseguiu sustentar melhor o seu golpe com a Newman e botar o seu plano da supremacia Supers em prática, mas também se vingou da Firecracker. A Firecracker a chamou de metida e agora tomou umas porradas. Eu acho que a Sister Sage, ela quer o topo. Ela é a CEO, mas ela quer ser a VOT, a manda-chuva, a top das tops, sabe? Tem alguma coisa a ver com o lance do Teenage Kicks, que foi mencionado no primeiro episódio, que ela foi expulsa. Cara, tem alguma coisa aí, mas pelo visto, o plano da Sister Sage tá dando certo. E assim, quem também está envolvido nesse lance de supremacia super são Kate e Sam de Gen V, tá? Até vimos que o show investigativo do Tech Knight foi referenciado aqui nesse episódio. Ele está investigando daquele jeito, né? O que rolou em Godolphin. Sam e Kate aparecerão em algum momento nessa 4ª temporada, então vale a pena ficar de olho. Anteriormente, eu confesso que não entendi essa parte da cena da Sister Sage com profundo. Pedi para vocês comentarem e, cara, muita gente acertou. A Sister Sage fez lobotomia em si mesma. A lobotomia é realizada a fim de modificar comportamentos ou doenças mentais. No caso da Sister Sage, ela é tão inteligente, mas tão inteligente, que uma hora ela cansa. Uma hora ela quer ficar apenas grog, fazer coisas meio sem sentido, relaxar um pouco, e por isso ela fez lobotomia anteriormente e pediu pro Profundo fazer de novo. E detalhe, a cena do Profundo indo lá, enfiando o negócio nela, cara, foi agoniante. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Ela diz que uma facada no coração, ela morre. Mas uma facada no cérebro, o cérebro cresce de volta. Então, é isso? O poder dela é apenas ser mega inteligente, mas ao mesmo tempo, ela é extremamente sensível, ao ponto de ser atingida por uma facada no coração e morrer? Porque assim fica muito fácil de matar ela, tipo, tiro na cabeça não vale, mas dá um tiro no coração e bum, lateral esquerdo do Vasco, sabe?
Será que é apenas isso ou tem algo a mais? Eu acho que tem algo a mais, não é possível que a Sister Sage seja tão fraca assim, então vamos continuar acompanhando para ir descobrindo. O próximo episódio sai quinta-feira, 4 horas da manhã lá no Prime Video, e mais uma vez, 1 hora da tarde, essa análise completa aqui no Good Nerd. Mas já amanhã, sexta-feira, dia 21 de junho, sai um vídeo de curiosidades sobre a atriz Karen Fukuhara, a Kimiko, que teve o seu passado explorado aqui nesse episódio. Então, para você não poder perder, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho. Mas enquanto eu faço esse vídeo, aqui vocês podem conhecer o maravilhoso Anthony Starr, que felizmente não tem nada a ver com o Homelander, e a história dele é bem interessante, enquanto aqui eu faço a análise completa do episódio 1, 2 e 3 da 4ª temporada de The Boys. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!